Tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, não sei que hora que vocês verão esse vídeo. Meu nome é Eliseu, sou professor de língua portuguesa e vou falar do arcadismo no Brasil e suas principais características, as mais necessárias para que vocês efetuem as suas provas, seus vestibulares e o Enem, etc. Muito bem, o arcadismo no Brasil se deu num contexto histórico de muita transformação. Primeiramente, a gente tem que considerar que é o momento do surgimento do iluminismo. O século XVIII é o surgimento do iluminismo que muda o paradigma de pensamento. Até então você tinha uma sociedade centrada no teocentrismo, nos dogmas, nas verdades absolutas, em que tudo terminava na explicação teológica, de alguma forma. E agora nós estamos falando na crença na ciência, no desenvolvimento, na crença na evolução do conhecimento, da razão. E no Brasil acontecia, evidentemente, sempre há um espírito da época que se propaga, no Brasil acontecia uma evolução também. Se contestava o estatuto colonial, se reivindicava direitos. A sociedade brasileira, a sociedade colonial começava a se estabelecer, começava a se desenvolver a exploração mineradora em Minas Gerais, começava a se consolidar um comércio interno de gado, começava-se a crescer as cidades. Consequentemente, começavam a se reunir profissionais liberais, pensadores, que reivindicavam direitos próprios. A identidade nacional começava a nascer. Com o arcadismo, começa no Brasil, da primeira vez, produzir-se um sistema literário. O que quer dizer isso? Desde a produção do autor, a impressão do livro, ao consumo. E é um momento histórico de bastante agitação. No Brasil acontecia a Inconfidência Mineira, em 1750, que acabou com o esquartejamento do Tiradentes, evidentemente, pagando aí o pato pela grande manifestação de liberdade política que aconteceu na época. Diante desse caos de transformações sociais, diante dessa opressão, o homem começa a buscar uma ordem universal na natureza. Então, a literatura nessa época, ela não tem um contato social direto. Ela não visa a crítica social, ela visa uma fuga. O arcadismo, a palavra arcadismo, sai de Arcádia, uma região grega, o resgate idealizado dos conceitos gregos de equilíbrio, conceito grego de louvar a natureza. Os traços típicos da convenção da Arcádia é o desejo da natureza. É o pastor que vive tranquilamente, pastoreando as suas ovelhas. É uma realização de uma poesia pastoril. Para isso, eles se recorrem a gêneros literários poéticos de formas fixas, poesia de forma fixa, tais como o soneto, as liras, os rondós, os madrigais, poesias altamente musicais, formas fixas, métricas fixas, sílabas contadas, e assim se faz a poesia arcade, com uma temática totalmente voltada ao oposto do que acontecia. Entre os grandes autores brasileiros nós temos Tomás Antônio Gonzaga, que escreveu a obra chamada Marília de Dirceu, que tem resquícios autobiográficos. Tomás Antônio Gonzaga foi apaixonado por uma adolescente quando tinha 40 anos, que era comum na época, queria se casar com ela, mas não teve a aprovação da família. Então ele acaba criando essa obra como uma forma de sublimar aquela frustração. E ali naquela obra de Marília de Dirceu você vai encontrar aquela tranquilidade langorosa, os pequenos afetos, o louvor à tranquilidade natural, as meigas ternuras que ele volta a Marília, a contemplação dos prazeres, tudo é sublime, tudo é harmônico, tudo contrário do cotidiano que se vivia. Mas é assim que se faz a poesia arcade. Por outro lado, temos Basílio da Gama, que escreveu uma obra épica chamada O Araguai.
ele tem um tom grandiloquente, ele antecipa de alguma forma o romantismo na ação, no aspecto dramático, mas ele tem a característica de apoiar o governo português da metrópole, Marquês de Pombal, que no momento dissolvia as missões no Brasil. Ou seja, ele tinha interesses políticos. É uma exceção. Normalmente, as poesias árcades não tinham nenhum objetivo político. Tomás Antônio Gonzaga também tem uma exceção. Escreve cartas chilenas, na qual ele critica o governador-geral do Brasil na época. Mas são exceções. Em geral, a poesia arcádica ela é voltada para natureza, para tranquilidade, para o bucólico, para o suave. Enfim, beleza? São as principais características desse movimento. Espero que ajude vocês e até a próxima. Valeu, beijo para vocês.